el proyecto de presupuesto que se va a discutir en el Parlamento. Y una vez que el director gerente del Banco Central Europeo aprueba la propuesta del presupuesto, recién ahí va a los diputados. O sea, la soberanía popular se desvaneció totalmente en el aire. Y cuando el pueblo griego votó en contra del ajuste, ustedes recuerdan lo que pasó hace 3 años, lo citaron a Tsipras para que fuese de inmediato a Bruselas. Ahí se encontró con el presidente del Banco Central Europeo, con la señora Angela Merkel, que viajó especialmente de Berlín. Le dijo, usted no puede aplicar eso que el pueblo votó, aun cuando la democracia la hayan inventado los griegos. Ustedes van a hacer esto, nada de democracia. Otra cosa. Y Tsipras tuvo que hacer eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque llegó el gobierno. No tenía el control del poder del Estado. ¿Y dónde radica eso en una sociedad capitalista hoy? ¿Verdad? ¿Quién controla esos poderes? Y fundamentalmente estamos hablando de controlar, en primer lugar, el capital financiero, que es la forma más móvil, más fulminante, más rápida que tiene el capital hoy, ¿verdad? Que puede, en cuestión de segundos, producir una debacle económica en cualquier país, transferir centenares de millones de dólares simplemente aplicando la tecla return acá en el computador. En segundo lugar, hablar del poder del Estado quiere decir no solamente controlar el capital financiero, quiere decir controlar los medios de comunicación de masas. Y si no hay un proyecto de control, no quiere decir que se estaticen todos los medios, pero quiere decir que esos medios tienen que estar sometidos a control democrático, porque son el sistema nervioso de la sociedad. Y ese sistema nervioso de la sociedad, ¿no es cierto?, es un sistema nervioso que no puede quedar en manos de gentes que hacen negocios y que promueve agendas a favor de grupos empresariales y que desinforman sistemáticamente a la población. En tercer lugar, el poder del Estado tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo funciona la judicatura. El poder judicial no lo elige nadie. Bueno, pero no puede ser, porque ese poder judicial no es neutro, no aplica la justicia de manera ciega, favorece a unos en desmedro de otros. Las estadísticas de Carlos sobre cuántos encarcelados hay en Brasil, la condición social, el color, se reproduce en todos nuestros países, ¿verdad? Y por supuesto el poder militar. O sea, son los 4 pilares sobre los que se asienta el capitalismo contemporáneo. Y ninguno de los gobiernos que ha llegado, ¿verdad?, de los partidos que ha llegado a controlar el gobierno, pudieron realmente tomar el control de estas 4 dimensiones sobre las que se apoya el capitalismo hoy. Capital financiero, ¿verdad?, medios de comunicación, poder judicial, el lawfare, famoso lawfare, ¿verdad?, y fuerzas armadas, que en América Latina, con las poquísimas excepciones, yo diría, de Venezuela y de Cuba, son fuerzas armadas que están permanentemente siendo educadas, así entre aspas, por los Estados Unidos, que no solamente los entrenan, les venden las armas, tienen bases militares, etc. Por lo tanto, llegaron al gobierno, pero no llegaron al poder. Y además se dio en América Latina una situación muy aberrante, ¿verdad? Y es que lo que los politólogos pensaban tradicionalmente, aquellos de una visión más convencional, que ciertamente no era la mía, de que se podía hacer un tránsito desde el gobierno al poder, a los controladores del poder real. Lo que hemos visto últimamente en América Latina es el proceso contrario. Los que detentan el poder real, los Macri, los Santos, los Peña Nieto, los Piñera, ya no se controlan no se contentan con preservar el poder real, sino que van hacia el gobierno. Ahora gobiernan directamente. O sea, la involución democrática que ha habido en todo el mundo, no solamente en América Latina, es extraordinaria. Hay una estadística que salió hace poco sobre los representantes en el Congreso de los Estados Unidos, representantes y senadores. ¿Saben qué? El 52% de todos los congresistas, o sea, representantes más senadores de Estados Unidos, son millonarios o multimillonarios. Esta es la democracia burguesa. Millonarios o multimillonarios, 52%. En la población americana, los millonarios o multimillonarios no llegan al 1%.
Y a eso le llaman democracia representativa. Imagínense qué clase de representación puede haber con esta distorsión. Por lo tanto, hay que poner en la agenda el tema bueno, ¿qué significa hoy llegar al gobierno y cómo hacemos para, una vez llegando al gobierno, conquistar el poder? Porque, como lo plantean todos los clásicos del marxismo, el problema del poder y la conquista del poder del Estado es el problema número uno y crucial de la revolución. Si no tenemos una estrategia adecuada para eso, si no tenemos una táctica correcta para esto, que surge, como bien se dijo acá, no de los libros, no de la lectura de un libro, sino de ver cómo se dan las luchas sociales, en su diversidad, en su fragmentación, en su pluralidad, y cómo se sintetizan, y a partir de ahí desarrollar una estrategia integrada de conquista del poder político, estos procesos están condenados al fracaso. Termino diciendo, no hay que pensar con las categorías que nos impone el momento actual, que en América Latina están cargadas de un pesimismo muy, muy fuerte. La historia siempre ha sido así. La historia social y política ha sido de auges, derrotas, auges, derrotas. En este momento estamos en una situación muy compleja, en Brasil y en toda América Latina, en Argentina, ¿verdad? Pero también hay efectos promisorios. El hecho de que en México, ¿verdad?, que después de Brasil es la economía más importante de América Latina y el segundo país también en población de América Latina, se haya producido la derrota de 36 años de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional y el Estado mexicano, es algo extraordinariamente alentador. Y por supuesto no se puede esperar que López Obrador se convierta en el Che Guevara una vez que entre al Palacio Presidencial, porque México es para Estados Unidos el principal y más importante problema de política exterior. Más que China, más que Rusia, más que Irán, más que Medio Oriente, todo eso. No nos equivoquemos en eso. Yo recuerdo, y termino acá, me faltan 2 minutos, ¿no? ¿3? ¿3? Perfecto. La anécdota final y me voy. Yo tuve de profesor en Harvard a Samuel Huntington, ¿no es cierto? Un personero conservador, digamos, de aquello, ¿verdad? Y sobreviví. Pero bueno, me acuerdo que después de la caída, de la derrota en Vietnam, estábamos en un seminario, éramos un seminario de posgraduación, éramos 8 o 9. Y yo era uno de los 2 que no éramos norteamericanos, el resto eran americanos. La pregunta, al día siguiente que se vio aquellas escenas desesperadas en la embajada americana, subiéndose al helicóptero los pocos y tirando los otros abajo, etcétera, los chicos americanos estaban muy preocupados, diciendo, bueno, profesor, ¿qué será de nosotros ahora? La Unión Soviética vendrá por nosotros ahora, hemos sido derrotados por un pequeño país. Y Huntington, un pensador conservador profundo, ¿no es cierto?, duro, y que iba al grano, dijo, mire, dice, la Unión Soviética va a estar cambiando, está cambiando y de a poco va a haber un proceso que llamaba de convergencia, influido por los desarrollos tecnológicos y todo eso, y en donde van a quedar algunas de estas banderas de agitación, pero de a poco va a ver usted cómo se da una cierta colaboración y se van a atenuar, ¿no es cierto?, las posibilidades de un enfrentamiento. Y además dijo, la Unión Soviética está muy lejos, dice. El problema central de Estados Unidos se llama México, porque México lo tenemos ahí, al lado. La Unión Soviética a 8.000 kilómetros de distancia. México está ahí. Y además México ha demostrado a lo largo de su historia que es inasimilable a los valores norteamericanos. Y recuerdo, me dijo esto. Dijo, mire, acá llegan los polacos y al cabo de 10 años son Polish American. Llegan los irlandeses, son Irish American. Llegan los italianos, son Italian American. Los mexicanos están hace 200 años ahí y siguen siendo mexicanos. No son Mexican American, no, son inasimilables. Y esta frontera, que además es la frontera con el subdesarrollo, con América Latina, con una cultura diferente, esa es la preocupación fundamental de los Estados Unidos a largo plazo. Así que López Obrador, sobre esa base, no pensemos de que va a ser ahí la reedición de Sierra Maestra. Basta con que vuelva los ojos de México hacia Sudamérica, que fortalezca algunos de estos procesos que están debilitados de integración,
que ponga fin a alguno de los desmanes que ha hecho la privatización neoliberal en México, y eso va a ser un primer paso suficiente. Y como decía Engels, no hagamos de nuestra impaciencia un argumento político, por favor. Gracias. Publicidade aqui. Como a vida vai seguir depois de domingo, eu quero fazer aqui uma publicidade de um evento que acontecerá na semana do dia 5 a 9 de novembro. Se chama 50 anos de 68, a utopia quase no poder. É um encontro internacional, vai acontecer lá na Praia Vermelha, do campus da UFRJ, na Praia Vermelha, no auditório Pedro Calmon. Nós estamos trazendo, no dia 5, Luciana Castellini. Para os mais antigos sabem que é uma grande militante da esquerda italiana, extraordinária, e também Yves Cohen para falar da Itália e da França. Na terça-feira 6, nós estamos trazendo a Donna Murch para falar dos Panteras Negras nos Estados Unidos do século passado, né? É verdade, 1968. Nós temos mesas com colegas do México, 68 mexicano, o massacre de Tlatelolco, da Colômbia e da Argentina, e teremos uma mesa sobre o movimento operário em 68 no Brasil, as greves de Osasco e Contagem, e teremos a última mesa sobre movimentos estudantis no Brasil em 68 e hoje. Então, toda semana vocês estão convidados, vai ser um momento de novamente estarmos juntos, refletindo sobre o passado, o presente e certamente sobre o futuro. Às 6 horas, de 5 a 9, estão todos convidados. Bom, aos sobreviventes, né, boa tarde a todas e a todos. Agradecer aos organizadores a oportunidade de estar nesse momento desse nível elevadíssimo, né, de reflexões. E, ao mesmo tempo, agradecer pela oportunidade também de recuperar um pouco das relações pessoais que estão presentes nessa mesa. Eu acho que o Álvaro talvez não soubesse, né, mas há profundas relações pessoais minhas com Atílio. Atílio é responsável, quando esteve à frente da Claxo, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, por dar uma expansão absolutamente fantástica e afirmar esse princípio crítico, né, que hoje é talvez a maior rede de instituições das ciências sociais organizadas em todo o mundo, né? E, de certa forma, o peso que tem hoje a Claxo, né, como Conselho Latino-Americano, que é o Programa de Geografia da UF afiliado, né, se deve a essa personalidade que é o Atílio Boron, e que eu queria fazer esse registro público desse reconhecimento, desse papel importante que teve o Atílio nessa expressão política que é Claxo. Ao mesmo tempo, foi, por exemplo, através dessa presença na Claxo, que eu conheci Raul Zibek, né, num grupo de trabalho, que foi uma iniciativa também naquela época, né, Atílio, criar os GTs, né, os grupos de trabalho, e que, na verdade, era um grupo de trabalho que começou com o nome de Economia Internacional, e, obviamente, a gente foi tensionando com essa ideia e acabou com hegemonias e emancipações. Teve um certo crescimento, acredito, não é? E lá estavam Raul Zibek, estava Edgar Lander, estava Ana Esther Cessenha, estava Álvaro Garcia Lineira, que é o atual vice-presidente da Bolívia, né? Era esse que constituiu o grupo. Esse chamado, que continua como Hegemonias e Emancipações, e foi ali que eu tive a oportunidade também de conhecer a Raul. E, obviamente, o contato com Weiner, né, que é um contato já antigo também, aí já recua mais no tempo, vai ao final dos 70, início dos 80, quando nós ajudamos a fundar o PT. Né? E eu era de uma corrente política interna, da qual Weiner era o guru, era o grande formulador. Característica que a gente vê que ele não perdeu até hoje, essa capacidade de análise crítica. Né? Eu, que sou muito mais movimentista, muito mais pelos movimentos, né?
Mas, enfim, e sempre tive um respeito profundo por Weiner, embora não sei qual foi o momento que o Weiner se afastou do PT, eu me afastei do PT em 89. Não precisei das razões morais da corrupção para sair. Já era o projeto de país, né, onde nós não cabíamos, sobretudo com a visão desenvolvimentista, enfim, de apoiar os monocultivos como ideia de progresso e desenvolvimento. A razão foi que eu coordenava um grupo, aliás, eu era parte de um grupo amplo, chamada assim, até uma subsecretaria, que jamais conseguiu sequer se transformar em secretaria, que era a subsecretaria dos ecologistas do PT. Né? E que era um grupo de pessoas que não acreditávamos que era na criação de um partido verde, na medida que nós achávamos que as transformações, para ter uma sociedade ecologicamente sustentável, passar por uma transformação social. Então, eu diria que talvez o que tivesse de melhor do movimento ambientalista estava exatamente no PT, e houve uma debandada geral, quando, na verdade, com esses projetos desenvolvimentistas que, por exemplo, vai dar em Belo Monstro, mais conhecido também como Belo Monte. Né? Então, feito esse registro e agradecer, parabenizar também, não sei se a mesa teve essa intenção, os organizadores, mas é raro ver uma mesa com essa composição, não pelas pessoas que estão aqui, está faltando as mulheres e os negros, não é? Mas uma mesa que 50% dela é de gente da América Latina, não é? Ou seja, de outros países que não o Brasil. Não é? Isso não é qualquer coisa. Não é? Temos uma ciência social absolutamente eurocêntrica, né, que não consegue pensar a partir das experiências latino-americanas, que desconhece a produção intelectual latino-americana, sobretudo no Brasil. Né? E a gente agora nós estamos, mais do que em qualquer outra época histórica, condenados à América Latina de uma maneira ou de outra. Na medida que está essa transformação, que eu diria, metabólica do capitalismo, que pela primeira vez em 500 anos, o centro metabólico, ou seja, que demanda de matéria e de energia, a partir do processo industrial, né, se desloca para a Ásia. Né? E o Brasil não é um país do Pacífico, e nem é pacífico. Né? O Brasil é um país do Atlântico. Então, o Brasil, necessariamente, para se conectar com os mercados asiáticos, vai ter que descobrir a América. Não é isso? Eu não sei se o Brasil está visando a América ou está visando os portos de exportação para a Ásia. Né? Então, o Brasil está condenado, na verdade, a ter que a compreender a complexidade. Porque se essa integração se fizer reproduzindo as relações injustas, obviamente vamos nos integrar com o quê? Com a migração da pobreza e do narcotráfico. Mas se nos integrarmos de uma maneira mais generosa, com outro projeto de integração, necessariamente a conexão com o resto da América Latina será de outra qualidade. Né? Então, parabenizar os organizadores, né, por esse componente. Né? E a gente sabe que, na verdade, quando está se falando de América Latina, não está se falando de qualquer lugar do mundo. É que a visão eurocêntrica é de tal forma imposta que a gente não se dá conta que esse mundo que a gente vive, esse sistema mundo que a gente vive, ele se constitui a partir da América. E é preciso sublinhar isso, afirmar isso. Eu pergunto a vocês que querem a Europa até 1492. Vamos recuperar um pouco de geografia histórica, inspirado no Dussel. Isso? O que era a Europa até 1492? Todos os caminhos levavam para o Oriente. É isso? Ou seja, das conexões com o Oriente Médio, o Oriente Próximo, o Extremo Oriente. Era essa conexão que passava. A Europa, na verdade, era absolutamente marginal nos grandes circuitos. Tanto é verdade isso, que nos deram um verbo, né? Orientar-se. Ou seja, o caminho certo era ir para o Oriente. Não é? O que começa a acontecer a partir de 1492, quando, na verdade, vão buscar um outro caminho para ir para o Oriente? Às vezes é preciso recuperar um pouco essa história de larga duração que nos habita. Né? Esse sistema mundo nos habita. Simplesmente ao encontrar, né? Ao buscar esse outro caminho para o Oriente, tivemos as Índias acidentais. A expressão também não é minha. Né? No meio do caminho tinha uma Índia, umas Índias. Né? E simplesmente a partir desse encontro, mal encontro, é que, na verdade, a partir da América e da riqueza de ouro e prata e da exploração da América,
é que, mais na verdade, a Europa vai ganhar a centralidade que tem. Não se pode compreender a centralidade da Europa ignorando a conexão necessária desse sistema centro-periférico que nos constitui desde sempre. Essa é uma estrutura de larga duração que continua condicionando as nossas possibilidades históricas. Teve gente que achou que o Brasil era país de primeiro mundo nesses últimos anos, esquecendo dessa estrutura centro-periférica que autores como Rui Mauro Marini já haviam nos alertado, pelo menos. Ou seja, as condições de possibilidade são completamente diferentes se você está no centro ou se você está na periferia. Não é? Pois bem, essa dimensão que vai colocar a Europa como centro faz com que a gente, inclusive, vá buscar, né, na Europa, não é isso? A gente se esquece que as primeiras manufaturas que o chamado sistema mundo vai constituir estavam na América, não estavam na Europa. O professor Aníbal Quirrano chamava a atenção, Atílio, que a Europa até o século XVIII, o que ela produz para o mundo? Ela explora o mundo. Vai ser só com a Revolução Industrial que a Europa vai entrar no circuito metabólico do capitalismo. Mas já no século XVI, o que tinha na América? Aqui no Brasil, Cuba e Haiti. Tínhamos engenhos. Engenhos, nossos países exportavam produtos manufaturados. Nós não exportávamos cana. Nós exportávamos açúcar. Até onde eu saiba, açúcar é um produto manufaturado. Os primeiros engenhos, as primeiras fábricas modernas estavam na América, com estruturas já constituídas, né, para acumular capital. Num capitalismo que se constitui no início com grandes extensões de terra com monocultura e, ao mesmo tempo, com a escravidão. Tudo isso para acumular capital, que mostra que o capitalismo não é nenhum problema se para acumular capital necessitar também da escravidão, não necessariamente do trabalho assalariado. Então é importante a gente descolonizar. Então essa mesa, quando tem essa composição, ela já é parte dessa descolonização. A gente olhar de uma outra perspectiva, né? Então, essas dimensões que eu estou chamando a atenção já de início, é para situar um pouco aonde eu quero colocar minha reflexão. E aí posso, nesse caso, me aproveitar bastante das qualidades das intervenções anteriores. Se o Weiner chamou a atenção, onde nós estávamos, que não vimos essa violência estruturada desde a sociedade, com racismo, xenofobia, patriarcalismo, espero que a gente seja capaz de ver a profundidade que o Weiner está chamando a atenção. Isso não começa há 35 anos atrás. Isso tem 500 anos. Faz parte também de uma formação teórico-política nossa, né, que, na verdade, de maneira eurocêntrica, né, vimos, na verdade, que nós tínhamos um sistema que nos constituiu, né, dessa constituição desse sistema mundo, com base no latifúndio, na monocultura e na escravidão. Veja bem, a escravidão não era para todo mundo. A escravidão era para negro, ou era para índio. Portanto, a escravidão era atravessada pela racialidade. O racismo nos constitui há 500 anos. Mas isso nunca foi um dos pilares da nossa Constituição, da Constituição da nossa formação territorial, da nossa formação social. Assim como também o patriarcalismo. Isso não são coisas novas. Isso nos constituiu desde o início, né? Esse sistema mundo, esse sistema, na verdade, alguns vão chamar, é formado por heterarquia. São múltiplas hierarquias, né, que se interseccionam. Então, na verdade, o trabalho, a gente vai ter uma constituição de um sistema monocultura, latifúndio, escravidão. Eu diria, por exemplo, né, que desde o século XVI, nós temos a tecnologia moderna para produzir com monocultura para o mercado mundial. Ou seja, o agrobusiness tem 500 anos. Latifúndio, monocultura para exportação. Tem 500 anos. Que ideologia é essa, não é isso? Que acha que a gente vai se emancipar se nós formos desenvolvidos tecnologicamente. Não é isso? Na verdade, desde o primeiro momento, nós somos modernos. Somos capitalistas. Não é isso? Então, a gente tem uma formação, quer dizer, nós somos parte constitutiva desse sistema mundo capitalista, moderno, colonial. E aí a gente vai ter que ampliar um pouco a nossa discussão para admitir essa dimensão da colonialidade.
né? Porque, na verdade, nessa conformação desse sistema mundo, tivemos uma geopolítica que a Europa se afirmou, né? Uma geoeconomia explorando o mundo, mas também uma geopolítica do conhecimento. Como diz o Walter Mignolo. Né? Essa geopolítica do conhecimento colonizou o mundo com uma determinada perspectiva, que, aliás, um filho dessa casa, onde eu me orgulho muito de ter sido professor durante 11 anos, foi nosso aluno aqui, o Bernardo Jefferson de Oliveira, professor de Minas, filósofo, que ele veio da geografia, foi fazer filosofia, fez seu mestrado, seu doutorado, uma tese maravilhosa que eu recomendo a todos, sobre Francis Bacon. Vai mostrar como ele sistematizou uma determinada visão do conhecimento, que é essa que instituiu as nossas universidades no mundo inteiro, que separa a natureza de sociedade, que produz esses binarismos, essas dicotomias, que conformam nossos pensamentos, que nos colonizaram. Que, ao mesmo tempo, essa forma de conhecimento que foi institucionalizada, né, que colonizou o mundo, é de uma ciência que a gente não parou para pensar